Está começando o Revista TST, a revista eletrônica do Tribunal Superior do Trabalho com os principais acontecimentos da semana na Justiça Trabalhista. E você confere no programa de hoje. TST tem competência exclusiva para suscitar incidentes de recursos repetitivos. JBS terá de reconhecer estabilidade de gestante que teve de retirar bebê sem vida. Negado o pedido de anulação de audiência porque advogado estava com o filho no colo. E ainda, no quadro Quero Post, você vai saber se o pagamento das verbas rescisórias pode ser parcelado. O Revista TST está no ar. A Seção 1 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o TST tem competência exclusiva para suscitar os incidentes de recursos repetitivos. Por unanimidade, os ministros decidiram rejeitar duas propostas apresentadas pelo Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. O TRT goiano pediu que o TST julgasse duas matérias sob a sistemática dos recursos repetitivos. O rito dos recursos repetitivos foi introduzido no processo do trabalho pela Lei 13.015 de 2014. Segundo a lei, se o TST, ao receber um recurso de revista, considerar que a matéria é repetitiva, todos os recursos que estiverem nos TRTs sobre o mesmo tema ficarão sobrestados, aguardando a decisão do primeiro caso, o chamado recurso paradigma. Decidido esse caso, todos os demais que estavam sobrestados deverão ser julgados no mesmo sentido. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, explicou que, segundo a Instrução Normativa número 38 do TST e também segundo a CLT, não cabe aos regionais suscitar os incidentes de recursos repetitivos. Mas alguns regionais têm enviado propostas à Corte Superior Trabalhista, levando em conta o novo Código de Processo Civil, que, em relação a recursos especiais e extraordinários, admite que a instância inferior sugira temas para serem analisados pelo TST. Alguns regionais estão tomando esse dispositivo como aquele que autorizaria que eles mandassem. E o que acontece? O 18º Regional suspendeu todos os processos das matérias que está suscitando, esperando o nosso pronunciamento. O ministro João Oreste Dallazen, presidente da Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos, lembrou que a CLT, com a alteração feita pela Lei 13.015 de 2014, fala sobre a legitimidade para suscitar os recursos repetitivos. Segundo a lei, quando houver multiplicidade de recursos de revista em questões idênticas, o tema pode ser afetado à SDI ou ao Tribunal Pleno do TST, desde que haja pedido de um dos ministros que compõem a SDI. Nós é que temos que ter a percepção e a acuidade necessárias para saber quais são os temas que realmente revestem-se de atualidade, relevância e em que estão, portanto, atendidos os pressupostos para o incidente. Os ministros, de forma unânime, decidiram recusar as propostas enviadas pelo regional por carência de legitimidade. E vamos agora conferir o desempenho do TST no julgamento de processos neste primeiro trimestre. Veja só, de janeiro a março deste ano, o tribunal recebeu mais de 59 mil processos e já julgou cerca de 55 mil, o que representa quase 6% a mais que no mesmo período do ano passado. A maioria dos processos julgados eram agravos de instrumento em recurso de revista. Quer saber mais? Acesse o nosso site www.tst.jus.br. E no próximo bloco, JBS terá de reconhecer a estabilidade de gestante que teve de retirar bebê sem vida. Voltamos com Revista TST e vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal e conferir alguns destaques julgados pelos ministros.
E eu começo o nosso giro de notícias pela segunda turma. Um biólogo que foi demitido da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo quando estava com depressão relacionada ao trabalho vai ser indenizado. A turma reformou a decisão do TRT de São Paulo, que havia entendido que não ficou provada a relação entre as atividades desenvolvidas e a depressão do ex-empregado, que alegava perseguição política. Mas no TST, a relatora do caso, ministra Adelaide Miranda Arantes, considerou que o trabalho contribuiu para o quadro depressivo e a perda parcial da capacidade laboral, situação que legalmente se equipara a acidente de trabalho. Assim, a CETESB terá que pagar indenização correspondente aos salários devidos entre as datas da rescisão e do fim da estabilidade provisória. E a quarta turma manteve decisão que condenou a JBS Aves a reconhecer a estabilidade gestacional de uma empregada que teve de retirar o bebê sem vida, devido à má formação congênita. Em defesa, a JBS afirmou que a estabilidade provisória da gestante visa a proteção ao nascituro e que não havia como concedê-la em caso de parto de natimorto. Mas o entendimento da turma, no entanto, foi de que a Constituição Federal não impõe restrição para a hipótese em que o feto tenha nascido sem vida. A desembargadora convocada, Silene Ferreira Amaro Santos, relatora do caso no TST, ainda afirmou que, nesse caso, prevalece o disposto no artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias, que impede a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E a quinta turma aceitou o recurso da BRF para reduzir valor de indenização a ser paga a um casal que teve frustrada promessa de contratação. Para trabalhar na fábrica da Sadia, no Mato Grosso, o casal chegou a transferir os filhos de escola e alugar a própria casa em Recife, Pernambuco. Mas um dia depois da mudança dos móveis, souberam por telefone que a contratação não ocorreria mais. Condenada em primeira instância a pagar indenização por danos morais, a BRF, dona da marca Sadia, recorreu. O Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco entendeu que não seria possível culpar exclusivamente a empresa, porque apesar de a BRF ter inserido por erro o nome do marido na lista de contratados, a empresa pretendia contratar a esposa, que acabou desistindo. A BRF também custeou a mudança dos móveis do casal. Por isso, o TRT reduziu o valor da indenização por dano moral de R$ 150 mil para R$ 50 mil. A empresa apresentou, então, novo recurso, que foi julgado no TST. O relator na quinta turma, ministro Barros Levenhagen, considerou a quantia desproporcional e propôs a redução à metade, para R$ 25 mil. Os demais ministros acompanharam o voto do relator. E seguimos com o giro de notícias. Vamos agora para a oitava turma. A oitava turma negou recurso de uma empresa que pedia a anulação de uma audiência trabalhista. O motivo foi que, no dia da audiência, o advogado de defesa da empresa não teve com quem deixar o filho pequeno depois de buscá-lo na creche. Sob a alegação de não ter condição de realizar o trabalho com o filho no colo, o advogado abandonou a audiência, o que foi considerado pena de confissão. No recurso ao TST, a empresa pediu a nulidade processual a partir da audiência de instrução, sustentando que solicitou a consignação em ata do pedido de adiamento pela impossibilidade de o advogado conduzir a defesa. No entanto, o relator, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, lembrou que o juiz possui ampla liberdade na condução do processo, podendo indeferir diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, a fim de zelar pelo rápido andamento das causas. A decisão unânime já transitou em julgado. E você sabia que pode acompanhar as decisões do TST pelo Facebook? Basta curtir a página do perfil do tribunal, clicar na aba Seguindo, Ver Primeiro, Notificações e Todas as publicações. E ainda pelo Facebook, você já sabe que pode mandar para a gente suas dúvidas sobre direito trabalhista. Basta escrever a pergunta, mas não esqueça de colocar a hashtag Quero Post. E a dúvida que chegou para a gente pelo Facebook com a hashtag Quero Post é do Ismael Souza. Fui demitido e minha empresa diz não ter dinheiro para pagar as verbas rescisórias todas de uma vez. Ela pode me pagar em 3 parcelas?
Vamos conferir a resposta agora na reportagem. Catênia trabalhou como agente patrimonial em uma rede de supermercados por 2 anos e 3 meses. Ela era terceirizada e fazia a ronda pela loja para evitar furtos de mercadorias. Após o fim do contrato da empresa que a empregava, 30 pessoas, incluindo Catênia, foram demitidas. Depois de cumprir o aviso prévio, ela foi desligada em 20 de dezembro do ano passado. O problema foi que a empresa não pagou as verbas rescisórias e nem mesmo o salário completo. Eu estou sem trabalhar, sem receber, sem nada. Eu estou com um monte de contas atrasadas, está correndo juro, entendeu? E eu que acabo sendo prejudicada, entendeu? Não denunciei ele, não fiz nada. Só apenas entrei e pedi meus direitos. O empregador ofereceu um acordo, pagar metade do que ela tinha direito e deixar a multa dos 40% do FGTS parcelada em 2 vezes, mas ela não aceitou. O artigo 477 da CLT estabelece que o pagamento das verbas rescisórias deve ser efetuado nos seguintes prazos: até o primeiro dia útil seguinte ao término do contrato, se o empregado cumprir o período do aviso prévio trabalhando, e até 10 dias a contar da data da dispensa, se o aviso prévio for indenizado. Se esse prazo não é cumprido, a consequência é a multa que está no parágrafo 8º do artigo 477 da CLT, que é uma multa correspondente a um salário. E a interpretação que se dá é que esse salário é o salário mensal. E se na hora de demitir o empregado, a empresa alegar não ter dinheiro para pagar as verbas rescisórias todas de uma só vez, ela pode pagar esse valor parcelado? Não há essa possibilidade de parcelamento. O que tem acontecido em situações de crise, aí sim, são situações criativas, são situações engenhosas, em que o sindicato e o empregador ajustam, né, o pagamento de algumas parcelas, como, por exemplo, exonerar o empregador de pagar o aviso prévio quando o empregador, de algum modo, ou porque oferece os bens para que os empregados componham cooperativa, ou porque o empregador está dissolvendo o contrato em razão de ter perdido uma licitação e há um compromisso da empresa que ganhou a licitação de absolver os seus empregados. A segunda turma do TST confirmou a nulidade de um acordo firmado entre a Fundação São Paulo e um médico dispensado sem justa causa. No acordo, as partes concordaram com o parcelamento das verbas rescisórias em 2 vezes. Para os ministros, ainda que isso tenha sido acertado com o consentimento do sindicato, a quitação parcelada contraria as determinações da consolidação das leis do trabalho. No próximo bloco, outras notícias que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. O Revista TST está de volta e vamos conferir outras notícias de destaque ao longo da semana. Sindicatos de trabalhadores ferroviários da Bahia, de Sergipe, do Rio de Janeiro e das zonas Mogiana e Sorocabana de São Paulo homologaram acordo após mediação e conciliação no TST. Os 2 sindicatos do estado de São Paulo estavam sem o reajuste e o abono salarial de 2014 e 2015. A proposta aprovada em Assembleia foi sugerida pelo vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, um abono de R$ 5.000 aos trabalhadores da época e para os empregados que continuam na empresa, um reajuste de 1,72%, retroativo a 2016. Outra sugestão do vice-presidente aprovada para os 4 sindicatos foi o reajuste de 4,5% sobre o salário base referente a setembro do ano passado e de 3,5% a partir de março de 2017. De 22 a 26 de maio será realizada a 3ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que busca finalizar de forma conciliatória processos que estão em tramitação. Este ano, a Justiça do Trabalho espera solucionar pelo menos 30 mil processos. Só no TST foram recebidas mais de 2.500 propostas de conciliação.
O evento é promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com os 24 tribunais regionais do trabalho. Conferir andamento de processos, acompanhar decisões judiciais, pautas de audiências e sessões, além de emitir boletos, entre outras ações. Já está disponível para baixar em smartphone o aplicativo da Justiça do Trabalho Eletrônica. A ferramenta traz os processos dos TRTs da Bahia, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo e do Rio Grande do Norte. E até o fim do ano estará com dados processuais de todos os estados. Curiosidades sobre a Justiça do Trabalho, dados estatísticos e informações sobre a importância do trabalho e da JT para o desenvolvimento do Brasil. Por causa do Dia Internacional do Trabalho, comemorado em 1º de maio, a página do TST no Facebook está com posts especiais para lembrar a data. A campanha vai até o fim do mês. Acesse www.facebook.com/TSTJus. Você já conhece o Banco Nacional de Jurisprudência Trabalhista, o Banjur? Ele é um sistema que permite acesso às bases de dados de incidentes de uniformização de jurisprudência, súmulas, orientações jurisprudenciais, precedentes normativos e decisões do TST. Saiba mais sobre ele na reportagem. Desde 2015, a Justiça do Trabalho conta com o Banco Nacional de Jurisprudência Trabalhista, o Banjur. A criação do sistema foi determinada pela Instrução Normativa número 37. No parágrafo único do artigo 7º, está expresso que as informações contidas no Banjur são públicas e devem ficar disponíveis no site do Tribunal Superior do Trabalho. O Banjur funciona como uma ferramenta de busca textual. Ele permite o acesso a incidentes de uniformização de jurisprudência, súmulas, orientações jurisprudenciais, precedentes normativos e decisões do TST. Recentemente foram incluídos também os acórdãos da Corte Superior Trabalhista. A principal mudança mais recente foi a inclusão da pesquisa aos acórdãos do TST. Porque, apesar de ter uma relevância, o Banjur disponível para o público para pesquisar súmulas, orientações jurisprudenciais, os próprios incidentes de uniformização de jurisprudência, o grande chamativo, a base que é mais pesquisada na Justiça do Trabalho é a base de acórdãos. Então, ao incluir a base de acórdãos no Banjur, a gente teve realmente um aumento da busca, do uso do Banjur, tanto pelo público interno quanto pelo público externo. Para fazer uma busca no sistema de dados é simples. Basta entrar na página do TST na internet e clicar na opção Jurisprudência, Acesso ao Banjur. Depois é só informar os critérios de pesquisa, como, por exemplo, horas extras. Você também pode escolher que apareçam resultados apenas por período ou base de jurisprudência. Depois é só clicar no botão Consultar e o sistema exibe os documentos que correspondem à pesquisa. Além da pesquisa por palavra-chave, a gente pode escolher em qual base de dados a gente quer pesquisar. Eu quero pesquisar na base dos IUJs determinados pelo TST, ou somente nas súmulas do TST, nos acórdãos do TST. Esses IUJs determinados pelo TST, eles são exibidos por tribunal regional. Então, mostra todos de cada tribunal e em que status ele está. Se está aguardando o julgamento pelo tribunal ou se já foi julgado. E se foi julgado, de que forma que aquela tese foi pacificada, foi uniformizada no TRT. Pode ser por meio de uma súmula, de uma tese jurídica prevalecente ou de uma orientação jurisprudencial também. A servidora do Tribunal Superior do Trabalho, Eveline Silva, usa a ferramenta com frequência por facilitar o serviço no dia a dia. Como houve a disponibilização do acórdão, o sistema se torna ainda mais interessante e começa a nos atender, inclusive, em outras situações, com pesquisa de jurisprudência propriamente dita, as decisões mais recentes do tribunal sobre as matérias que estão em discussão. Então, acho que o acórdão, na verdade, os acórdãos incluídos no Banjur são a grande novidade, realmente. É o que vai fazer bastante diferença para quem faz pesquisa.
E vamos agora direto à redação de rádio do TST, saber o que a equipe está preparando para o programa Trabalho e Justiça. E quem tem mais detalhes é a apresentadora Priscila Peixoto. Olá, Priscila! Olá, Ana Amélia. O Trabalho e Justiça da próxima semana está para lá de interessante. Preparamos uma programação especial voltada à Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que ocorre de 22 a 26 de maio em todo o país. Em todos os programas da próxima semana, vamos esclarecer a prática da conciliação na Justiça do Trabalho. Você vai saber, por exemplo, quem pode ser um conciliador, o que fazer em caso de descumprimento de acordo e se algum dos envolvidos no processo pode desistir de um acordo já homologado. Ficou curioso? Então não perca o Trabalho e Justiça. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h50 da manhã, na Rádio Justiça. E você também pode conferir todos os quadros e reportagens na página da rádio no site do TST. É com você, Ana. Tá certo, Priscila. Muito obrigada e até a próxima. E esta edição do Revista TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.